Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou Ariel Garcia, moro em Portugal vai fazer um ano esse mês de março. E se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, e se você faz parte dos 171 inscritos no canal, muito obrigada por estar aqui e por ter paciência, porque eu tô de quarentena e estou sem criatividade, porque... logo quando eu fiz uma listinha de lugares pra visitar, coisas pra fazer, coisas pra mostrar pra vocês, veio a segunda quarentena e embolou todos os meus planos. Porém, esse vídeo eu ia fazer quando fizesse um ano aqui, e como já tá perto, eu já vou contar pra vocês logo agora, principalmente porque aquela questão das pessoas ficarem falando pros outros não vir, vai ser problema. Então eu vou contar pra vocês como eu vim parar aqui em Portugal e como está sendo as coisas até agora, as minhas impressões de um ano nesse país. Pra vir pra Portugal, a primeira coisa que eu fiz foi tirar o passaporte. Aliás, eu já tinha um passaporte, mas a validade ia acabar esse ano e eu não queria vir com a validade assim tão perto, então eu tirei outro passaporte. E os novos passaportes acho que tem 10 anos de validade, o meu só tinha 5. Aí tirei o passaporte, não é necessário visto para vir para Portugal, e então escolhemos a cidade. A cidade que eu tinha escolhido é Viana do Castelo, é acima um pouco de Porto, por ser cidade pequena, porque tinha muitas fábricas, eu pesquisei muito, eu conversei com algumas pessoas de Viana, entrei em todos os grupos de todas as cidades de Portugal, assim, brasileiros em Viana, em Aveiro, em Porto, em Lisboa, em tudo. Não, minto, de Lisboa acho que eu não entrei porque eu não queria ir pra Lisboa, porque todo mundo falava que era quente, eu tenho pavor de calor, odeio, então eu não queria ir. Mas as cidades do norte, Bragança, Braga, eu pesquisei todas. E aí cheguei à conclusão de que ia ser Viana do Castelo. Então entrei em sites de emprego e me cadastrei em várias vagas, só que nunca entraram em contato. Então lembrei de uma conversa que um amigo meu teve com um português que foi morar em Cachoeiro de Itapemirim, e ele falava que a gente podia vir para Portugal e procurar emprego, e depois de ter o emprego, dar entrada na residência. E foi o que tomamos a decisão de fazer. Casamos e viemos para cá logo em seguida, como se fosse lua de mel. Compramos o seguro, viagem, alugamos a casa não, alugamos, se eu não me engano, 3 dias de Airbnb e 3 dias de Airbnb, seguro viagem, seguro bagagem, uns negócios assim, todos os seguros que tinha que ter, compramos. Se eu não me engano, foram 15 dias de seguro. Até porque nada era certo, assim, a gente podia vir e dar com a cara no chão e voltar embora. A gente já falava, o máximo que pode acontecer é dar errado e a gente voltar pro Brasil. Aí chegamos aqui, e antes de chegarmos aqui, pegamos o avião do Rio de Janeiro para Pernambuco. Em Pernambuco, ficamos esperando, se eu não me engano, 5 ou 6 horas no aeroporto. E o rapaz responsável pelo nosso aluguel no Airbnb me mandou um e-mail dizendo que não era possível nos hospedarmos no quarto onde tínhamos alugado no Airbnb. E que ele ia devolver o dinheiro e tal, e era isso. E eu fiquei desesperada. Por quê? Porque eu ia chegar em Portugal sem quarto pra ficar, sem lugar pra ficar, o que eu ia fazer? Eu ia ter que ir pra um hotel, e eu não queria ir pro hotel porque o hotel é bem mais caro do que hostel, do que quartos de Airbnb. E aí eu falei pra ele, mandei um e-mail de volta, assim, peguei o Wi-Fi do aeroporto, falei com ele, olha, eu já tô aqui, tipo, eu vou embarcar agora, não vai ter nem como eu ver a resposta, mas como assim vai cancelar? Não é possível, eu preciso disso e não sei o que. Eu falei que era minha lua de mel, que não era mentira, porque era minha lua de mel. E aí ele, assim, o Pedro foi um anjo pra gente. Eu falo que eu acredito muito em Deus, e desde que eu me planejei pra vir pra cá, Deus tá à frente de tudo. Então, ele entrou em contato com outro amigo dele, que o aluguel no Airbnb era 2 ou 3 vezes mais caro,
mas o cara fez pelo mesmo preço que a gente tinha pago pro Pedro. Então, ao invés de a gente pagar esse amigo, a gente ia pagar o Pedro mesmo, só que ia ficar em outra casa. Aí embarcamos no avião, mas, assim, meu coração tava, eu tenho ansiedade, então eu tava desesperada, gente. Aí, de Pernambuco, a gente desceu em São Paulo, e de São Paulo, pois é, a gente foi lá pro norte, pra depois voltar pro sudeste, pra depois ir pro Portugal. Em São Paulo, se eu não me engano, o tempo foi muito curto, mas deu tempo de eu ver a resposta dele, onde ele tinha conseguido um outro lugar pra gente ficar com um amigo dele. E aí eu fui mais tranquila. Chegamos lá no aeroporto, tem que passar pela bendita imigração, que é a parte que a gente fica mais apavorado. E assim, tinha 3 cabines de atendimento, né? E a fila não tava grande não, assim, tava grande, mas estava suportável. A fila que eu peguei da Irlanda tinha umas 500 pessoas na minha frente. Essa devia ter umas 100. E aí tinha 3 cabines e uma já tinha botado 2 pessoas pra escanteio, assim, porque assim, gente, eu não sei explicar. Tem as cabines ali na nossa frente e aqui do lado tem como se fosse uma delegaciazinha, mas tem um nome, departamento de turismo, não, de imigração, alguma coisa assim. E aí esse já tinha mandado um casal e uma menina sozinha pra sentar nos banquinhos ali e esperar pra ser atendido nessa cabine, que é onde eles fazem a entrevista, assim, mais, sabe, por que você tá aqui, esse documento. E eu fiquei assim, ai meu Deus, eu não posso pegar esse homem, porque a gente só tava com a passagem de vir. A gente não estava com a passagem de volta. E aí, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, tinha um motivo pra eu não ter comprado a passagem de volta, além do fato de que eu queria muito economizar dinheiro. Eu não tinha comprado porque era lua de mel e eu queria comprar pra 1 mês de distância, mas vindo de outro país. Tipo assim, ir pra Portugal, mas nada deu certo. Vamos pelo menos ir na França, conhecer a Torre Eiffel e tal e voltar embora. E não dava pra comprar, porque tava tudo fechado. A Itália já tinha fechado, a Alemanha, a França, só faltava a Espanha e Portugal anunciar quarentena. Tinha outro país também, mas assim, dos principais, dos mais turísticos que eu queria conhecer e tal, eram esses. E aí, quando chegou na nossa vez, fomos entregando os documentos, eu peguei o homem que tinha mandado o pessoal pra cabine. Eu já Então, assim, ai meu Deus. Pronto, é agora, a gente não vai nem pisar em Portugal. E é isso. Aí, só que ele foi super simpático, assim, ele... No começo não, né? No início foi bem sério, perguntou os nossos nomes, qual era o motivo da viagem, e basicamente quem tava respondendo tudo era eu, porque eu sou tagarela, e o meu marido é super tímido. E eu falei, é lua de mel. Aí ele, cadê a passagem de volta? Não, ele perguntou, tá com a certidão de casamento? Falei, tamo. Aí eu ia pegar na pasta, ele, não precisa mostrar não. Tá com seguro? Aí o seguro eu tive que mostrar onde é que vai ficar hospedado. Não, aí ele pediu a passagem de volta. Tá com a passagem de volta? Aí eu falei que não. Aí ele soltou tudo que tava na mão dele. Aí ele, como assim? Vocês não estão com a passagem de volta? Aí eu falei, olha... A gente até queria comprar a passagem de volta, mas o objetivo era entrar em Portugal e fazer um mochilão pela Europa e terminar na Itália. Mas a Itália fechou, aí não sei o que fechou, aí a França fechou e agora a gente não sabe se a gente vai conseguir sequer ir para Espanha, visitar a Espanha, ou se a gente vai ter que voltar de Portugal. Então deixamos em aberto a passagem de volta. Ele, então tá bom. Realmente essa pandemia veio assim, pegou todo mundo de surpresa, inclusive eu não sei nem se vocês vão conseguir passear aqui dentro, hein? E a gente, não, moço, não fala isso com a gente não, pelo amor de Deus, porque essa viagem tá planejada, há tanto tempo, ninguém podia esperar um negócio desse. Ele realmente, aí ele voltou a pegar os papéis, falou onde vocês vão ficar hospedados, e aí eu tinha o negócio do Airbnb, mas a folha que eu tinha impresso não tinha o endereço novo.
Eu não lembro nem se tinha um endereço antigo. Não, a folha que eu tinha impressa era só o comprovante de pagamento do Airbnb. Não era o comprovante do endereço. Aí ele olhou a folha e falou assim, eu preciso do endereço. E o endereço estava no e-mail. Aí eu tive que conectar o meu celular no Wi-Fi do aeroporto para conseguir abrir o endereço para eu poder dar pro moço o endereço. Porque ele não queria nem saber se eu já tinha pago ou não. Ele só queria um endereço. Ele falou assim, olha, só me dá um endereço para eu colocar aqui, porque eu preciso botar aqui que você vai estar em algum lugar. Aí eu botei, consegui achar um endereço da casa antiga no Airbnb, que o Airbnb envia, né, o e-mail e tal. E aí foi isso. Passamos pela bendita imigração. Aí o Pedro foi buscar a gente lá no... Não, pra pegar a mala? Gente do céu, olha, só tinha gente lá, assim, nós dois, eu e meu marido lá, esperando a nossa mala. E parecia que demorou uma eternidade. Eu tava morrendo de medo da polícia vir e mandar a gente embora, porque a gente tava sem a passagem de volta. Mas não aconteceu, ninguém barrou a gente, o homem foi muito simpático. E é isso. Pegamos a mala, saímos, e aí o Pedro foi lá buscar a gente, levou a gente na casa nova. Era assim, 9 horas da manhã, 9h30. Deixamos as coisas em casa e fomos pro centro, porque a gente queria conhecer tudo, né? Pelo menos acabamos de chegar, vamos dormir, porque ficamos 2 dias acordados. Vamos conhecer tudo, vamos turistar, porque sabe-se lá Deus até quando a gente vai poder turistar, né? Fomos conhecer as coisas e aqui é espetacularmente lindo, gente. Eu amo lugares históricos e gente, Porto... Ai, Porto é maravilhoso. Eu sou doida pra conhecer Viseu, porque já me falaram que Viseu também é histórico, é cidade pequena. Ai, então, Porto tem a estação do metro. A gente foi no metro, na estação de São Bento. Olha que lindo! Deixa primeiro falar essa beleza. A gente comeu num restaurante em frente à Estação São Bento. Aí passeamos, andamos bastante de ônibus, naqueles ônibus que o segundo andar é tipo a visão toda da frente e tal. E aí fomos num mercado. Eu ainda não conhecia os mercados, fui no Pingo Doce, um dos mais caros, por sinal, mas compramos miojo pra comer à noite, biscoito, se eu não me engano, alguma coisa assim, porque não ia ter nada pra comer à noite e tal. Quando deu 8 horas da noite, a gente já tava deitado, prontos pra dormir, porque tínhamos ficado 2 dias acordados, né? Então, assim, estávamos 2 cacos. A casa era muito gelada, não tinha aquecimento, e ela era de pedra, e a telha era daquelas telhinhas que entrava ar por ela. Meu Deus, estava muito gelado. Era março, dia 12 ou 13 de março. E aí, quando deu 8 e pouquinho, o Pedro me liga, me pedindo desculpas, mas eu ia ter que liberar a casa no dia seguinte, porque o filho do dono da casa ia voltar da Espanha, porque estava estudando lá. E aí ele ia precisar da casa no dia seguinte, porque o filho ia chegar e aquela casa era do filho, que alugava de vez em quando e tal, mas tinha que liberar a casa. E eu fiquei desesperada de novo, falei, como assim, 8 horas da noite você me avisa isso? E ele pediu 1000 desculpas, deu 9 horas da noite, ele já tava lá na casa, o Pedro, pra devolver o dinheiro. Ele devolveu o dinheiro integral, a gente tinha alugado por 5 dias, no caso foi como se a gente tivesse ficado aquele dia lá de graça. Pediu desculpa, mandou mensagem para outras pessoas perguntando quem tinha quarto para alugar, porque a Espanha ia fechar. Então, o menino tinha que vir até a sexta, e se eu não me engano, era uma quarta. E aí,
na quinta a gente tinha que sair pra na quinta à tarde alguém ir lá limpar pra na sexta o menino chegar. E a Espanha ia fechar e o menino tinha que sair antes de sexta-feira, porque no sábado a quarentena começava. Aí a gente descobriu que no sábado a quarentena também começava aqui em Portugal. E aí foi uma correria, assim, eu fiquei de 8 horas da noite até 1 da manhã procurando casa, quarto pra alugar. E eu mandei muitas mensagens pra muitas pessoas, até que eu conheci a Carla, que foi outro anjo na nossa vida, assim, é o que eu tô falando, gente. Foi uma pessoa boa atrás da outra sendo colocada na nossa vida aqui. Graças a Deus, tem muito português, tem muito brasileiro que tenta desanimar a gente, mas tem muito brasileiro que ajuda a gente também. E aí, ela tinha um quarto disponível e assim, a gente marcou no mesmo dia de conhecer 2 lugares. E aí veio a Carla, a gente conheceu e assim, o santo super bateu. Falei, gente, adorei essa mulher, quero ficar aqui. E aí a gente ficou lá por março, abril, maio, junho, assim, até junho ou julho a gente estava lá. A quarentena acabou em maio, dia 18 de maio, e no dia 18 de maio eu tinha um emprego, graças a Carla, que me levou para entrevista de emprego 10 horas da noite no dia 17 de maio. Pois é, gente, eu fui pra uma entrevista de emprego 10 horas da noite, porque aqui é assim, se alguém te chamar pra uma entrevista de emprego 2 horas da manhã, minha filha, tu vai, porque você tem que demonstrar que tá desesperado por emprego pra conseguir um. E aí eu comecei a trabalhar. E eu lembro que na minha 3ª ou 4ª semana, uma portuguesa, num ponto de ônibus, falou que era pra eu tomar cuidado. Tava eu e a G, inclusive, orem pela G, porque eu não sei como tá o estado dela no hospital. Que é uma amiga minha do Brasil, 53 anos, se eu não me engano, e ela teve um AVC aqui em Portugal. Eu acho que foi um AVC. Sim, tá complicada a situação dela, o médico fala uma coisa, depois fala outra, fala uma coisa, depois fala outra, a gente não sabe se ela vai acordar bem, se não vai acordar bem, se acordar vai ser em estado vegetativo, coisa assim. Então, por favor, quem puder orar por ela, orem. E aí essa portuguesa falou assim, olha, cuidado com os portugueses que você trabalhar lá, tá? Porque eu trabalho em não sei aonde e trabalhei com muitos brasileiros, eu amo brasileiros e não sei o que, mas os portugueses vão tentar te dar rasteira. E eu fiquei assim, tipo, sério? Eu acho que lá é tranquilo e tal, não sei o que. E assim, gente, o lugar onde eu trabalhava, eu só tive problema com uma portuguesa. O resto, todos os outros eram maravilhosos. Mas, patrão aqui é assim, faz isso, aí tu faz. Aí ele faz aquilo, aí tu faz. Esses 2. Faz isso, aquilo e aquilo outro, aí tu faz. E aí ele vai, cada vez que ele vê que você consegue fazer 3 coisas, ele vai te dar 4. Se ele vê que você consegue fazer as 4 coisas, ele vai te dar 5. Se ele vê que você, entendeu? Então, é complicada a situação. Aqui é assim, ele quer que você seja escravizado mesmo, pagando o mínimo do mínimo do mínimo, menos do que todo mundo, mas exigindo mais do que todo mundo. É isso, patrão aqui. E aí eu não aguentei essa competitividade, porque eu acho ridículo esse negócio de ficar perseguindo, mas é assim, não foi só comigo, é uma pessoa que ficava pulando de alvos, sabe? Tipo, primeiro foi uma pessoa, depois foi outra, aí chegou a minha vez e eu não aguentei. Todo mundo aguentou, mas eu não aguentei. Fazer o quê? Aí eu saí do trabalho onde eu estava e veio a outra quarentena, assim. E agora eu tô de quarentena de novo. Eu odeio ficar de quarentena. Ponderações sobre coisas boas e coisas ruins de Portugal agora pra finalizar esse vídeo que já deve estar enorme. Deve ter o quê? Uns 15 minutos, 20? Mas vamos finalizar ele. As coisas boas é que eu fiz muitas amizades aqui no emprego onde eu tava. Tipo, eu conheci a Mirella, eu conheci a Joaninha, a Diana, o Ricardo, a Dayana. São pessoas que eu gostei muito. A cozinheira. Gente, não acredito, ela vai me bater se souber que eu esqueci o nome dela. Vera! 10 anos depois. A Vera,
a Ana, assim, passou, a Vitória. Eu gostei muito, são pessoas que eu gostei muito de trabalhar, gostei muito de conhecer, não tive, assim, zero problemas. Se tiver problema comigo também, eu não fiquei sabendo, graças a Deus. Sabiam disfarçar se não gostaram de mim, mas fiz essas amizades, inclusive já fiquei de babá na casa da minha amiga Mirella, me fez repensar sobre ter filhos, coisas muito legais aconteceram aqui. Eu gosto do preço das coisas daqui, eu gosto daqui ser tão natureza, sempre cobrei muito isso, sempre fiquei muito triste porque eu morava num lugar em Vargem Alta, lá no Brasil, que tinha muita árvore, o clima era perfeito, era um lugar assim maravilhoso, e aí começaram a desmatar a cidade, e a cidade agora tá tão quente quanto Rio de Janeiro. Assim, pra mim perdeu a graça, porque eu gostava de ficar. Todo mundo que me conhece lá sabia como é que eu ficava, assim, quando chovia, eu gostava mais de observar a chuva na janela caindo em cima das árvores do que ficar vendo televisão. E aqui eu tenho isso, aqui tem essa chuva gostosa, esse clima maravilhoso, apesar de que o verão aqui é quente pra caramba também, mas não é tão quente quanto no Brasil. Porém, o sol queima de verdade aqui. Eu já fiquei com bolha na orelha, tipo bolha de queimadura por causa do sol. Nunca pensei em passar protetor solar na orelha, eu passava em tudo e agora eu tô passando na orelha também. Pois é. Então eu gosto do clima, eu gosto das pessoas, eu não tenho problema, assim, com as pessoas daqui, eu não tenho problema com os portugueses, eu não tenho problema, assim, com ninguém, sinceramente. Eu já me acostumei com o jeito deles de... Ai, são grossos, não são... Não acho que isso seja grosseria. Eu acho que o brasileiro que às vezes é falso demais, tipo, fica com vergonha de falar que uma coisa tá caro... E aí a gente fica, eu volto depois. Aqui não, eles falam, nossa, eu não vou... quanto tá isso? 10 euros. Nossa, mas tá muito caro, eu não vou levar não. E sai andando. A gente fica... eu volto depois então. A gente nunca mais passa naquela loja de novo, essas coisas, então. Já me acostumei e agora eu até prefiro o jeito deles. E quando eu vou num lugar, eu já sento, vejo o cardápio, não, tá muito caro, levanto e saio andando. As partes ruins... é que o brasileiro, o imigrante, não vou falar o brasileiro, o imigrante, ele não tem muito espaço, assim, mesmo se você for... Tô falando por histórias de outras pessoas, mas mesmo se você for um imigrante com descendência portuguesa, tu tem lá o passaporte europeu, mas tu não nasceu aqui, você vai pro final da lista, assim, numa vaga de emprego. Não se for para ser atendente de mesa, aí eles cagam e vai qualquer um mesmo, mas se for, por exemplo, para ser secretária, gerente de pessoal, cargos que recebem melhor, eles dão preferência para quem nasceu aqui no país e ficou aqui, né? O que, assim, não acho errado, não. Eu sou imigrante, mas eu não posso achar isso errado, porque eu no Brasil ficava revoltada por eu ter ficado desempregada e andando na minha cidade vi pessoas de outros países, tipo Venezuela, Argentina e tal, que estavam me atendendo e eu desempregada. E eu ficava muito triste, porque às vezes eu tinha entregado currículo na loja e eles contrataram uma pessoa de outro país. Então aqui eu imagino que seja a mesma situação. Se tiver portugueses desempregados, eles dão preferência para os portugueses que nasceram aqui. O que me deixa triste também, porque eu não nasci aqui, então meio que meu emprego se resume a atendente de mesa no momento, faxina, limpar quartos de hotel, coisas desse tipo. Mas não me desanimo e continuo mandando currículo para outros cargos também, porque eu sou dessas. Outra parte ruim é a xenofobia. Acontece, gente. A gente tem que aprender a ser forte aqui, porque você vai sofrer xenofobia em algum momento, com certeza. Você só não sofre xenofobia se você não sair de casa, mas como você precisa trabalhar, em algum momento você vai sofrer. Seja no quarto que você alugou e vai vir outras pessoas para outro quarto que não vai gostar de você. Se você for preto, você vai sofrer racismo também, além da xenofobia, porque tem muita gente racista aqui.
Cada dia que passa eu ouço relatos e mais relatos e eu fico muito chocada porque eu não sei, parece que eu vivia no País das Maravilhas, porque eu não conseguia imaginar que ainda existiam pessoas que olhava pra alguém e falava assim, nossa, aquela pessoa ali tem aquela cor, já não gosto dela. Pra mim é totalmente sem lógica, sei lá, falta um pedaço do cérebro dessas pessoas, né? Acho também as leis trabalhistas meio fracas, porque aqui parece que o patrão não tem medo de lei trabalhista. No Brasil tinha todos, assim, eu não conheci eu trabalhei como em escritório de contabilidade no Brasil e, assim, funcionário não podia fazer uma reclamação que patrão já, calma aí, tentava resolver a situação. E aqui não, aqui, pelo menos a experiência que eu tive, o patrão quase batia numa funcionária e eu ficava muito revoltada com isso. Mas passamos por situações bem complicadas, onde ele mandava um outro funcionário revistar a bolsa. E nenhum funcionário gostava de fazer isso com os colegas, mas ao mesmo tempo era o patrão que estava mandando e a gente sabia que era contra a lei, mas ninguém faz nada, né? Essas coisas assim. Então, assim, tem muita coisa boa. É um país que tem muita coisa boa, assim. Eu sou apaixonada, já me apaixonei por Portugal. Não tanto quanto sou apaixonada pela Irlanda, não tanto. Mas eu gosto bastante, eu tô gostando bastante aqui do norte. Acabou que eu não fui pra Viana do Castelo, eu vim pro Porto e fiquei no Porto porque quando a gente chegou, isso eu esqueci de falar, Viana do Castelo, tava saindo notícias no jornal de que o exército estava nas ruas de Viana do Castelo obrigando as pessoas a ficar no isolamento social e não sei o quê. E aí eu fiquei com medo, né? Como é que eu vou pra uma cidade que o exército tá nas ruas? Eu sei lá o que isso significa aqui. Nunca vi exército nas ruas. Não, no Brasil, quando eu morava perto de favela, a gente já chegou a ter umas situações assim. Mas é isso, um país tão seguro, como é que tinha exército na rua? Eu fiquei com medo. Aí eu não fui. E agora eu tô no Porto e eu tô gostando muito. E se você tiver alguma dúvida, se você quer vir para Portugal e quer saber como tirar documentação, se tem como tirar do Brasil pra cá, entra em contato comigo pelo Instagram, que eu te passo o contato da minha amiga Carla, que ela trabalha com isso, ela tem uma loja de cidadão. E aí ela te ajuda a desenrolar todo o negócio, de tirar NIF, de tirar NIS, de dar entrada no CEF, e ela ajuda tudo. Eu não sei de nada, mas eu sei que ela sabe porque é ela que faz os meus, e aí já tô fazendo a publi aí da minha amiga. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês tiverem alguma ideia do que eu posso fazer agora de quarentena, de novo, comenta aqui embaixo ou me manda lá no Instagram, porque vai me ajudar a ter mais vídeos, fazer mais vídeos pra vocês. E obrigada pelos 171 seguidores inscritos e até a próxima!